Meus irmãos, eu peço que vocês abram a Bíblia lá em Hebreus capítulo 12, versículos de 4 a 17 será a nossa leitura. Estamos já chegando quase no final da nossa série, foi o ano todo, Hebreus, ontem e hoje. Meus irmãos, as pessoas podem se perguntar por qual razão há tanta dificuldade na vida cristã. É muito comum as pessoas realmente dizerem, olha, estava tudo relativamente tranquilo, quando eu me converti a coisa degringolou, as coisas começaram a ficar difíceis. Tornar-se cristão antes de ser algo parecido como pare de sofrer, é na verdade tomar a cruz e seguir Jesus, porque neste mundo Ele mesmo nos promete que teríamos aflições, Ele nos diz que nós seríamos insultados e perseguidos, isso tudo por causa do nome dEle, nome de Jesus. Alguns momentos nós enfrentamos vicissitudes por nossos erros, mas por sermos cristãos e apenas por isso, se formos fiéis ao Senhor, nós já passaremos por tudo isso. Então a pergunta parece ter uma resposta bastante difícil, pelo menos na nossa linha de raciocínio humano. E a cada passo que nós damos, nós somos tentados, perturbados, recebemos oposição, as mais diversas oposições, nós sofremos dores, sofremos como todo mundo sofre, e para além disso, coisas que estão na esfera da espiritualidade. E nós, como seres humanos, meus irmãos, não sabemos responder essas coisas com naturalidade. Os cristãos do primeiro século não sabiam responder essas coisas. Passam-se 20 séculos e nós continuamos sem conseguir responder essas coisas. É muito difícil nós entendermos a natureza desse tipo de questão. E essa talvez tenha sido uma das causas pelas quais aqueles irmãos estavam seriamente tentados a desistir da sua carreira cristã recém-começada, recém-inaugurada, e agora passavam a ter o perigo de declinarem na sua fé. E com isso, o autor sagrado da Epístola aos Hebreus começa a dar algumas respostas aos questionamentos naturais que aqueles irmãos tinham, que talvez sejam os nossos questionamentos. Muita gente em nossos dias, inclusive na igreja do Senhor, na igreja visível, simplesmente não gostam da palavra disciplina. Nós vivemos dias em que a menção à palavra disciplina já causa arrepios em um monte de gente. Isso faz as pessoas às vezes se sentirem muito desconfortáveis. Quando abrem a Bíblia, está lá escrita essa palavra terrível para os nossos dias, disciplina. As pessoas têm como motivação para isso uma confusão que se faz entre disciplina e punição. A Escritura não conecta disciplina com punição, mas nós conectamos. E quando a Escritura fala de disciplina, nós automaticamente pensamos em castigo, nós pensamos em punição. Quando do púlpito de uma igreja como a nossa, o pastor diz, você que é pai, tem filhos, você precisa disciplinar os seus filhos, você já pensa logo que o pastor está estimulando você a dar coça nas crianças. Porque nós fazemos uma associação imediata entre disciplina e castigo, enquanto a própria Escritura não faz necessariamente essa conexão. Mas nós fazemos. Imaginamos aquela criança que é flagrada fazendo uma coisa errada e alguém vai lá e pune a criança pelo que ela fez. E a gente às vezes se sente assim diante da palavra disciplina quando ela vem da Escritura. E a gente então cria uma resistência. Mas disciplina, meus irmãos, não tem relação direta com punição. Tem uma relação direta com instrução. E quando a palavra de Deus diz que Deus disciplina o filho a quem ama, Ele está dizendo, Deus instrui os seus filhos. Para a instrução dos seus filhos, Deus usa de vários meios possíveis. Alguns estão lá na Escritura muito claramente mencionados. E a palavra de Deus, fazendo uma aférese direta entre Deus que é Pai e nós que somos pais, entende que nós somos conduzidos pelo Senhor a disciplinar os nossos filhos. Não necessariamente castigando-os, mas instruindo-os. Aquilo que aconteceu aqui no batismo. Vocês vão instruir o filho de vocês na cultura, na letra e no caminho do Senhor. Isso é a disciplina do Senhor. Assim como Deus tem vários métodos, Ele também propõe vários métodos para a nossa família humana. Mas disciplina na Escritura fala sobre voltar ao caminho, fala sobre restaurar acordos e promessas
que talvez tenham sido arranhados ao longo do tempo. Disciplina para a Escritura tem a ver com reconciliação, tem a ver com o construto da mente espiritual diante do Deus que é todo-poderoso e que é santo, e que Ele diz: eu quero que vocês sejam santos para andar comigo, porque eu sou santo, não dá para andar com coisa que não é santa do meu lado, e para isso Ele usa da disciplina. Então nós vamos agora olhar para o texto. O primeiro ponto que o autor levanta é a memória dos cristãos hebreus, ainda naquele primeiro século, que parece que tinha ficado um pouco enfraquecida com o tempo, mas ele vai lá para Provérbios, capítulo 3, versículos 11 e 12, onde nós lemos assim: meu filho, não rejeite a disciplina do Senhor, nem se aborreça com a sua repreensão, porque o Senhor repreende a quem ama, assim como um pai repreende o filho a quem quer bem. Eu e Roberta somos amigos de uma família, pastor e a sua esposa, e esse pastor uma vez falou para nós que a mãe dele ensinou ele dizendo o seguinte: filho desobediente é filho morto. E ensinou o seguinte: quando uma mãe falar alguma coisa, você obedeça. E a mãe dizia o seguinte: o filho desobediente é aquele que está na beira da calçada, não obedece você, e quando você diz não, ele entra na rua e o carro passa em cima. E essa foi a imagem que ele nos passou, com a qual ele foi educado. A obediência ao Senhor nos garante vida, a desobediência nos leva à morte. E é por isso que aqui, lá em Provérbios, tanto tempo antes de o autor escrever aos Hebreus, já havia uma admoestação. A obediência é o princípio pelo qual nós somos conduzidos para a manutenção da nossa vida diante de Deus. E por isso, ele menciona uma vez mais a antiga aliança, porque aqueles cristãos hebreus sabiam muito bem o que estava registrado lá no Antigo Testamento. E ele começa uma expressão metafórica, porque ele diz assim: vocês ainda não resistiram até o sangue, que é uma expressão que o autor aos Hebreus traz do esporte. Vocês sabem que os autores do Novo Testamento falavam muito de plantação, semeadura, falavam muito de esporte e falavam muito de formação militar. Eram três áreas que eram muito comuns naquele tempo e que serviam de ilustração. E aqui ele traz isso do esporte. No esporte, eles precisavam resistir até o último alento que eles tivessem para conseguir vencer. E ele faz uma relação direta com o esporte que havia naquele tempo, que era muito popular, que eram os gladiadores que iam até a arena. E muito provavelmente essa relação metafórica diz respeito aos gladiadores que precisavam resistir para não serem mortos, e muitas vezes a resistência os levava a sangrar perante as pessoas, mas eles permaneciam vivos. É mais ou menos o UFC de hoje, o sujeito vai, bate, apanha, e não raras vezes tem sangue lá no octógono. Esse é um bom paralelo em nossa luta contra o pecado. Estamos em luta, somos gladiadores, somos armados pelo Senhor para lutar contra o pecado, e somos golpeados duramente ao longo da nossa caminhada espiritual, a ponto muitas vezes de quase desfalecermos. Isso é o que representa aqui na fala do autor aos Hebreus, a ideia de resistirmos até o sangue. E ele está dizendo: vocês ainda não chegaram nesse ponto. A luta está difícil, mas vocês ainda não chegaram até o ponto de ver o sangue de vocês sendo derramado para vocês permanecerem vivos. Ainda não chegaram nesse ponto. E nós temos, por outro lado, uma promessa de que se lutarmos, se perseverarmos, nós seremos vencedores por causa dele que nos preserva, o Senhor Jesus. Isso não era novidade, porque o próprio autor, lá no capítulo 10, versículos de 32 a 34, já tinha falado a respeito disso. Quando nós olhamos lá para trás, no texto do Antigo Testamento, nós vamos nos deparar com Jó, posto em aflição profunda, sob a permissão direta de Deus, um dos livros mais complicados para você fazer uma boa exegese. Perdeu todos os seus bens, perdeu 10 filhos. Sua própria esposa, vendo a desgraça que estava acontecendo, chegou a sugerir para ele: olha, amaldiçoa o teu Deus e morre. Seus amigos que foram para consolá-lo
era uma perturbação maior do que o sofrimento que ele tinha. Até que ao final de tudo, o registro, lá no capítulo 42, é que Jó venceu e declarou: eu sabia quem era Deus porque eu tinha ouvido falar, mas agora os meus olhos o veem. O Senhor Jesus traz uma outra parábola, já no Novo Testamento, lá em João capítulo 15, em que ele próprio é a videira verdadeira. O Pai é o agricultor. E o agricultor, que é o Pai nessa parábola, tem como trabalho principal podar, cortar galhos que não servem. E a figura tem uma videira, videiro você sabe, é de onde saem as uvas, é a plantinha das uvas, está lá a videira, e o Pai olha para a videira verdadeira, que é o Filho, Jesus Cristo, tem uma daquelas tesouras de jardinagem na mão e fica podando a videira. Por quê? Na própria parábola se explica isso. Aquele galho que não produz nada, ele não serve, ele tem que ser tirado, ele serve para ser queimado. E tem outra coisa, quando aquele galho que não presta é tirado, os bons galhos vão dar frutos melhores. Tudo isso é o trabalho do agricultor, e assim como Jó passou tudo aquilo, e assim como a videira deve sofrer quando é podada, vocês sabem que planta é um ser vivo, né? Você imagina, né? Você está lá, alguém corta o seu primeiro dedo, sua orelha, sermos amputados a sangue frio dói. Então está lá, a ideia é que a plantinha está lá, mas ela precisa ser podada a fim de que ela tenha saúde. Nós podemos sofrer enquanto somos corrigidos por Deus, como a videira e como Jó, mas o fato é que depois nós teremos a recompensa. Aquilo que aconteceu com Jó ao final do livro que leva o seu nome, e os frutos melhores e mais abundantes dessa videira, agora reparada pelo corte dos galhos que não serviam. É somente dessa maneira que nós nos tornamos participantes perfeitos e completos da santidade do Senhor. Nem sempre é tão confortável, às vezes dói. Quando nós avançamos um pouco mais, para além de nós vermos a correção do Senhor, nós vamos entender que há dificuldades sim. Nós estamos nesse mundo, nós sofremos intercorrências por causa da própria natureza de um universo que está caído e afastado de Deus, e nós mergulhados nesse universo. Mas o fato é que assim como Jesus Cristo foi conduzido pelo próprio Espírito Santo ao deserto para ser tentado, é muito comum que o próprio Deus também nos conduza a lugares difíceis, momentos difíceis na nossa caminhada, a fim de nós sermos depurados e acrescidos daquilo que Deus quer para a nossa vida. E o paradoxo disso tudo reside no fato de que quando isso acontece, ao fazer assim, Deus não está nos machucando ou tentando nos castigar, mas Ele está nos preparando como filhos que nós somos. É por isso que ele usa aquele texto: não despreze a correção que vem do Senhor, porque o Senhor corrige a quem ama e castiga todo filho a quem aceita. Não é punição, é instrução. Porque se formos comparados, mais uma vez, como o Novo Testamento faz, aos soldados, o que um soldado que vai para a luta precisa fazer? Ser instruído, condicionar os seus reflexos, estar apto para o combate, sabendo que ele vai enfrentar muitas dificuldades. Ora, suportar as dificuldades como disciplina é reconhecer que nós estamos sendo tratados por Deus. As dificuldades servem como meio, como o conduto para o nosso amadurecimento, e isso vem da parte de Deus. Nós não produzimos isso, isso vem da parte de Deus. Não são coincidências que acontecem conosco. Deus permite. E suportar a disciplina, nesse caso, é reconhecer que nós não estamos sós, mas que nós somos filhos e que temos um Pai, porque Deus somente faz isso com aquele que é o seu filho. Se nós estamos sendo conduzidos, instruídos, disciplinados por Deus, o nosso pensamento não deve estar no momento difícil da disciplina, mas no privilégio de termos um Pai celeste. E o foco da nossa vista será Ele e não nós. E exatamente por isso, o contrário também é verdade. Aquele que não é disciplinado por Deus não é filho de Deus, não é considerado filho de Deus, é apenas uma criatura qualquer.
não tendo se tornado filho de Deus, o que somente ocorre em Cristo Jesus, como está registrado lá em João, no seu primeiro capítulo. Aquele que crê, aquele que é chegado, aquele que é chamado, a esse Deus deu o poder de ser filho de Deus, e não a outros quaisquer. O momento da disciplina, o próprio texto diz também, às vezes ele não é agradável, ele é difícil, ele é intenso, ele é triste, ele é doloroso, porque, meus irmãos, crente aceita a disciplina, reconhece a instrução de Deus, mas crente não é masoquista. Nós não gostamos de sofrer, nós não gostamos de passar, como dizem os irmãos, nós não gostamos de passar pela moenda. Ninguém gosta. Se alguém aqui gostar, está doente, vai ter que pedir perdão a Deus. Nós não queremos sofrer, mas nós reconhecemos que isso faz parte de um preparo para a nossa vida, e ninguém está livre do sofrimento. Ora, entre sofrer a troco de nada, sendo um ser humano impenitente, afastado de Deus, e sofrer com vistas a crescer no Senhor, a ser reconhecido como seu filho e a dar frutos na presença de Deus, qual escolha que nós teríamos? Isso quer dizer que os momentos de provação podem trazer dificuldades, mas eles, meus irmãos, produzem frutos, e frutos de fé. Pedro nos fala disso, dizendo o seguinte: nisso vocês exultam, embora no presente por breve tempo, se necessário, sejam contristados, entristecidos por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da fé que vocês têm, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado pelo fogo, resulte em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Ele fala isso em 1 Pedro 1, 6 e 7. Houve um sujeito no começo do século XVI chamado Guido de Brès. Ele viveu toda a sua vida, nasceu e morreu no século XVI, e ele foi executado no último dia de maio de 1567, na Bélgica. Antes de ser levado para a forca, ele escreveu uma carta à sua esposa, uma carta de despedida, e nessa carta ele dizia o seguinte: ó meu Deus, agora chegou a hora em que eu devo deixar esta vida e estar contigo. Seja feita a tua vontade, eu não posso fugir de tuas mãos. Vejam bem, ele entendia que ele estava nas mãos de Deus, indo para o cadafalso. Mesmo se eu pudesse, eu não o faria, pois minha alegria é fazer a tua vontade. Ele tinha aprendido, meus irmãos, a suportar a dificuldade como disciplina até o limite máximo que nós temos, que é da perda da própria vida. Isso porque Guido de Brès entendia que mesmo se ele fosse levado à morte, como foi, ele teria as alegrias eternas do Senhor para desfrutar para todo sempre. E aqui vale mais um detalhe: ninguém que não conheça o Senhor como seu único e suficiente Salvador verá beleza nisso que eu acabei de falar. Depende de o Espírito Santo habitar aquele coração. Os últimos 5 versículos são um estímulo a que nós sejamos fortes e vivamos em paz. E nesse trecho final há 2 grandes aplicações que ele nos dá. Na verdade, ele está aplicando o texto até aqui. Sejam fortes, versículos 12 e 13, e vivam em paz, versículos 14 a 17, começando por uma sentença que conduz a uma conclusão lógica. Versículo 12 começa assim: por isso, e dali ele está dizendo: por tudo isso que eu falei para vocês, vocês vão fazer 2 coisas agora, vocês vão ser fortes e vão viver em paz. Para vocês viverem em paz, vocês têm que ter santidade, porque senão vocês não vão conseguir viver em paz. E vivendo em paz e sendo santos, vocês serão fortes. Ele faz uma conexão, não apenas semântica, mas profundamente relacional aqui nesse trecho. Ele começa por citar Isaías 35 e Jó 4, e ele volta a entender metaforicamente que ele é um treinador e que ele está diante de pessoas que estão em pleno exercício da sua prática desportiva. O autor sagrado entende que a corrida, agora falando de corrida, ainda não tinha acabado. Ele não está falando mais dos gládios, ele está falando agora das pistas. A corrida ainda não acabou, os atletas ainda estão no meio da corrida,
a carreira ainda não foi completada, mas os atletas estão profundamente cansados, e nesse momento só há uma coisa que poderia incentivá-los, que é a palavra do próprio treinador, o coach deles. Eles estão ali naquela pista, sem saber mais o que fazer, não tem mais fôlego, não tem mais condições plenas de continuar, e o treinador está na beira da pista: vamos lá, você consegue, não para. É isso que ele faz aqui com aqueles irmãos do primeiro século. Nesse momento vem a sentença: levantem as mãos cansadas, fortaleçam os joelhos vacilantes. Daquele atleta que para aquele atleta que quase não aguentava mais nada, ouvir isso podia ser alguma coisa assim: rapaz, o treinador não sabe o que está falando, eu não aguento mais. Mas o treinador sabia o que estava falando. Quanto mais eles ouvem a voz do treinador e entendem que eles podem continuar, podem tocar em frente através do seu incentivo, ouvem aquele treinador aplicando o estímulo, a coragem. São seus atletas, mas ele desconfia que eles não vão conseguir chegar nem com o estímulo da beira da pista. É aí que ele recorre a Provérbios 4, 26 e 27, onde nós lemos assim: faça plana a vereda de seus pés, para que todos os seus caminhos sejam retos. Não se incline nem para a direita nem para a esquerda, afaste os seus pés do mal. E com base nisso ele aplica: o forte não é apenas aquele que prepara um caminho reto para andar, que eram os primeiros atletas. O forte não é apenas aquele que aplana o seu caminho, não se desvia nem para a direita nem para a esquerda, mas ele coloca aqui uma nova categoria de um atleta forte, que é aquele que prepara o caminho reto para que o irmão que é mais fraco consiga andar por ele. E nesse ponto o autor aos Hebreus está dizendo: se você é forte, e é forte de verdade, você vai conseguir chegar lá com a graça do Senhor. E tem outra coisa: você vai ser instrumento para carregar o seu irmão mais fraco. Somos nós que ajudamos os nossos irmãos. Compete ao Filho de Deus ajudar o seu irmão. Nós também somos comparados a soldados. Nós somos uma guarnição pronta para a batalha, que não deixa os seus companheiros tombados no caminho, mas deve voltar, levantá-los e ajudá-los a andar. Nós não podemos deixar para trás os nossos irmãos. Igreja precisa ser uma unidade tão coesa em Cristo Jesus, que cada um de nós se apiede profundamente do irmão que é mais fraco. Há irmãos doentes entre nós, há irmãos fracos entre nós. Estou falando de irmão, não estou falando do joio, que parece, mas não é. Estou falando de quem é, mas está fraco. Estou falando de quem é, mas está doente. Estou falando de quem é, mas que não aguenta mais andar. Estou falando de quem é que está tropeçando, mãos fracas, joelhos trôpegos. E é por isso que precisa levantar mãos e fortalecer joelhos. E às vezes somos nós que fazemos isso pelos nossos irmãos. Deus confia isso a cada um de nós. Isso está em harmonia com Romanos 15:1, quando Paulo fala assim: ora, nós que somos fortes na fé, temos de suportar as debilidades dos fracos e não agradar a nós mesmos. E finalmente, esse estímulo que ele dá também desemboca em outra coisa: viver em paz como santos do Senhor. A linguagem aqui é muito objetiva, e o autor recorre diretamente às Escrituras, mais uma vez do Antigo Testamento, como o autor faz em toda essa carta aos Hebreus. Vivam em paz e sejam santos. Viver em paz com todos é muito amplo, e aqui na Escritura isso representa ter paz com Deus, ter paz com os de perto, ter paz com os de longe, ter paz com os amigos e, se possível, ter paz com todos. No que depender de nós, Romanos 12, tenhamos paz com todos. Isso representa esforço, isso não é fácil. É mais uma coisa que depende da quebra da nossa vontade humana, porque naturalmente, quando você vê alguém que não está bem com você, a tendência natural é deixar a pessoa para lá. Você pode até não querer o mal, mas fica para lá que eu fico para cá, não é isso? Não é assim que a gente faz? Isso representa esforço, irmãos. Romanos 14 fala disso.
E não devemos descansar enquanto tivermos conflitos a resolver e que estejam ao alcance da nossa resolução. Há coisas que não dependem de nós. E o Senhor é claro em dizer, naquilo que for possível, vocês devem ter paz com todo mundo. Isso tem uma relação direta com uma vida de paz e de santidade daquele que se afasta do mal. Está lá no Salmo 34, 1 Pedro 3 também fala disso. E somente é alcançada com a comunhão com Jesus Cristo, porque Ele próprio é o príncipe da paz. Ora, vocês devem viver em paz. Como? Alcançando comunhão com quem é o próprio príncipe da paz. Se tivermos comunhão com Cristo, que é o príncipe da paz, as outras coisas tornam-se possíveis em Cristo Jesus. A segunda ordem que aparece aqui é perseguir a santidade. O autor aqui já dá a razão pela qual é preciso viver em santidade. Ele vai logo direto ao ponto, para vermos a Deus, que é santo, e que, portanto, sendo santo, não admite que os seus filhos não sejam santos. Se nós quisermos alcançar a presença de Deus, precisamos ser santos, porque Deus é santo. Ou seja, o crente reflete as virtudes do próprio Deus. E ao fazer assim, ele se torna mais e mais semelhante ao próprio Cristo, que é o Filho de Deus, o Deus Filho, aquele que se encarnou por nós. E que por meio do Espírito Santo continua a trabalhar no nosso coração diuturnamente, tornando-nos cada vez mais santos, cada vez mais parecidos com Cristo. Quando a Escritura diz que nós precisamos crescer até a estatura do varão perfeito, tornando-nos cada vez mais semelhantes a Cristo, a Escritura está dizendo, sejam cada vez mais santos. Quanto mais santos formos, mais parecidos com Jesus Cristo seremos. O escritor aos Hebreus diz que Jesus é aquele que torna o crente um santo. Lá no comecinho da carta, num dos primeiros sermões que nós pregamos, capítulo 2, versículo 11. Portanto, como crente, nós devemos fazer tudo o que está ao nosso alcance para alcançar a santidade, a paz e a força do Senhor em nossa vida. Amém, queridos? Vamos aplicar, pensar um pouquinho no que falamos e aplicar. Alguns pais e profissionais das mais diversas áreas do nosso tempo podem ter a noção errada, como eu falei no início, na introdução, a noção errada de que não precisam disciplinar pessoas e particularmente os próprios filhos. Talvez sejam dessas pessoas que façam uma conexão direta entre disciplina e punição e não a correta conexão entre disciplina e instrução. Segundo a opinião da maioria dessas pessoas, eu estou falando do nosso tempo, dos nossos dias, a disciplina é o oposto do amor e assim ela nunca deveria ser aplicada. Nos nossos dias, instruir, disciplinar é sinônimo de não amar, ou seja, é o oposto do que a Bíblia diz. Quando a falta de disciplina leva à licenciosidade, à libertinagem, os resultados podem ser muito trágicos na vida dos nossos filhos, das nossas gerações, daqueles que estão sob algum tipo de influência da nossa vida. Os resultados podem ser muito trágicos e exatamente porque a Escritura diz que a disciplina é o comprobatório do amor. Quando não disciplinamos, nós não amamos. Assim como se Deus não disciplinasse, Ele tampouco amaria. Se Ele, demonstrando o seu amor, disciplina, Ele quer que nós, demonstrando o nosso amor, também disciplinemos. Diferente desses pais, desses profissionais dos nossos dias, Deus disciplina seus filhos. Deus nos disciplina. E Ele faz isso porque Ele nos ama. A Escritura diz isso. Se a Escritura é a palavra de Deus, inerrante, suficiente, e se ela diz isso, isso é verdade. E já nesta vida, nós colhemos os frutos disso que Deus faz conosco. Vou contar uma historinha aqui breve, que aconteceu na minha família. Eu já contei isso aqui alguma vez, mas vale de novo. Meu filho era pequeno, Gabriel. Aí, coisa de tia, né? Uma tia pegou o Gabriel para levar para o shopping, com uma outra amiga e o seu filho. O Gabriel devia ter uns 3 para 4 anos, alguma coisa assim, pequenininho. Chegando lá, essa outra criança subia na mesa, ficava largado no chão, gritava no meio do shopping.
Uma cena que vocês já devem ter visto por aí. Criança não segura às vezes o que quer falar, né? E o meu filho perguntou para a moça, e minha irmã, que era a tia que estava com ele, quase morreu de vergonha naquela hora. Mas o meu filho perguntou para a moça: você não ama o seu filho, não? Porque nós, todas as vezes que ensinávamos e disciplinávamos o Gabriel e depois a Rafaela, nós dizíamos: assim como Deus faz com o papai e mamãe, nós fazemos com vocês. E nós ensinamos vocês o caminho que devem seguir, porque nós amamos vocês. Às vezes dá vontade de perguntar: você não ama o seu filho, não? Você não ama o seu irmão da igreja, não? Por que você deixa ele cair no abismo? Nós vamos colher frutos daquilo que nós fazemos como obediência ao Senhor ainda nesta vida. Não se esqueçam disso, a gente não vai esperar a glória eterna para colher os bons frutos da obediência ao Senhor. Já colheremos aqui muito da bênção do Senhor. Então vai um primeiro convite para mim e para vocês. Aceite a disciplina do Senhor. Curve-se diante do poder de Deus, porque se você for filho do Senhor, se Deus amar você, é melhor receber logo a disciplina e o ensino que Ele quer dar, porque aí o Senhor se satisfaz com o resultado. É melhor não recalcitrar diante do Senhor. Isso não representa ser castigado por um Deus rabugento, mas representa ser instruído por um Deus amoroso, que é o nosso Pai. Mais uma coisa, um povo forte e santo será sempre defendido de questões que afetam os interesses humanos. Os crentes que são firmados em Deus e em sua verdade serão sempre capazes de cumprir o cuidado para com aqueles que são mais fracos e também vigiar a sua própria vida a fim de não pisarem nem para a direita nem para a esquerda fora do caminho do Senhor. Compete àqueles que estão fortalecidos no Senhor trazerem para perto aqueles que ainda são mais fracos, os mais frágeis, e ampará-los diante do Senhor. Além disso, nós precisamos entender que se o Senhor não rejeitou a gente, por que o Senhor vai rejeitar aquele mais fraquinho? Deus nos usa para abençoar os irmãos também. E aí vai um novo convite: seja forte e seja santo. Deus lhe dá todas as condições para isso, mas você tem um alto grau de responsabilidade nesse caminho. O crente frágil e doente não consegue andar e vencer, precisa da ajuda. Deus está nos chamando para sermos fortes, e isso será alcançado com uma vida santa diante dele. E finalmente, nessa luta que nós travamos contra o pecado, contra o diabo, contra a carne, se preciso for, resista até o sangue. Não abra mão, não pense que essa resistência, nós temos um monte de pensamento errado, né? Disciplina é igual a castigo, e às vezes a gente pensa assim: não, vou resistir às investidas. A gente só pensa em países onde o evangelho é proibido. Não, se eu estivesse lá, eu ia botar meu pescoço à prova. Ia nada, isso é romântico da sua parte. Se você não é forte aqui, por que você vai ser forte lá? Entendeu? Se você aqui não resiste àquela tentação boba do meio da rua, você vai resistir a um fuzil na sua nuca? Você não vai mesmo. Não pense romanticamente. Seja firme, seja forte, seja fiel. Porque se você resistir aqui aos ataques, que são muito mais mentais do que físicos, você tem grande probabilidade de, se necessário for, resistir também no dia em que o seu próprio corpo for alvejado por amor a Cristo. Se isso acontecer. Deu para entender? É como nós estimulamos sempre, obviamente, que haja fidelidade conjugal. Aí a gente pensa assim: não, o marido fiel é aquele que não trai a sua mulher com amante. Não, o marido fiel é aquele cujo pensamento não adultera. Deu para entender? Finalmente, um desafio para cada um de nós: teste você mesmo neste momento. Não responda a mim, mas responda a Deus. Depois de ouvir esse sermão, ouvir essas aplicações, você está realmente disposto a se dobrar à disciplina de Deus? Ou você ficou irritado com o que ouviu e tentando viajar na maionese durante o sermão todo? Nós temos uma defesa que é mental, que é
alienar a nossa capacidade cognitiva para não ouvirmos o que Deus está falando. Quando essa palavra é aberta, não é o pastor que fala, é Deus quem fala. Deus falou nesta noite: você pode ser forte, ter paz e ser santo, ou você pode ser uma farsa, fingindo ser um filho de Deus. Quando eu digo você, eu tenho um espelho na minha frente. O que é que nós somos? O que é que nós pensamos? Deus estende a sua disciplina? Você é disciplinado? Ou você foge dela? Se você fugiu e Deus não foi atrás, sinto dizer que talvez você não seja filho, porque Deus disciplina os filhos a quem Ele ama. Se você não está sendo disciplinado pelo Senhor, esta é uma noite em que você pode dizer para Deus: Senhor, eu acho que eu não sou teu filho, estou perambulando há décadas, talvez alguns de vocês juntamente comigo, perambulando há séculos pelas igrejas, tem a gente que é mais velho, mas eu acho que eu não sou teu filho, porque eu não estou vendo o efeito da tua disciplina na minha vida. Todos nós vamos chegar no último dia diante desse Deus, e talvez uma das formas de Ele fazer a seleção, que não é natural, a seleção dele no último dia, seja assim: eu disciplinei você, você é meu filho, entra aqui. Eu não disciplinei você, você não quis, vem para cá. Você que é meu filho, entre na alegria eterna do Senhor. Você que não é meu filho, sinto muito, as trevas esperam você. A Bíblia é muito clara sobre isso. A mensagem desta noite é simples e ela está diante dos nossos olhos e diante do nosso coração. Vamos curvar a nossa fronte.